Então vamos lá, boa noite a todos. Vamos então dar continuidade ao livro do Apocalipse, capítulo 4. Nós terminamos a semana passada as cartas, né? As igrejas. Nós vemos que o João começa o Apocalipse tendo uma visão do Cristo glorificado, com todos os significados, todos os simbolismos, né? Da visão que ele teve de Cristo, e depois lhe é dado uma ordem para escrever para os 7 anjos das igrejas que estavam na Ásia, hoje a Turquia, né? Infelizmente hoje está sob domínio muçulmano, mas foi ali onde Jesus mandou que João escrevesse aquelas 7 cartas. E depois de ele ter escrito tudo isso, ele começa o capítulo 4 dizendo em grego metatauta, ou seja, depois dessas coisas, ou daqui por diante. Pode ser interpretado dessas duas maneiras no grego. Metatauta significa depois dessas coisas, ou daqui em diante, daqui para frente, né? Aí ele diz assim, depois dessas coisas, olhei. Ou seja, depois do Cristo ter dado a ordem para ele, escrever, depois dessas coisas, ele olhou, estava lá em Patmos, preso por causa da palavra de Deus, ele olhou, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer, metatauta, depois dessas coisas. Daqui do capítulo 4 até o capítulo 21 de Apocalipse, não se fala mais da igreja. Não vai ver mais a palavra igreja. No capítulo 19 a gente vai ver falando sobre o casamento do cordeiro com a noiva. Mas aqui, até lá, não se fala mais, não tem mais o nome, não se cita igreja. E por esse motivo e mais alguns outros, nós vemos que a igreja não está mais aqui, não está mais nesse quadro. Manda-se a carta para as igrejas, falando o que iria acontecer, e daqui por diante não fala mais igreja. Não fala mais a igreja deve fazer isso, ou os salvos em Cristo, que são igrejas, devem fazer aquilo, aquilo outro. Não se fala, não se cita mais o nome. Lembrando que os últimos versículos de cada carta, o que se diz? Quem tem ouvidos, ouça. Veja bem, que falava assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, aí vem a promessa, ao vencedor darei isso, darei aquilo outro. Né? Então é importante. Você veja que aqui depois embaixo, que ele ouve a voz, aquela voz de trombeta, que era a voz do anjo que falava com ele, lembra? E depois fala assim, e esse imediatamente, versículo 2, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, no aspecto a esmeralda. E veja que ele olha e vê um trono, alguém sentado. E essas pedras que ele cita aqui, também estavam no peitoral do sacerdote, né? Representando cada uma tribo. Eram 12 pedras, cada uma representava uma tribo de Israel. E um arco-íris também em volta do trono. Então, provavelmente isso está falando-se da fidelidade de Deus com Israel, né? E da promessa que Deus faz também a Noé, né? Dizendo, quando ele põe um arco no céu, dizendo, não mais destruir a terra com água. Então, nós vemos que cada vez que vai entrando, vai se confirmando coisas do Antigo Testamento e vai se voltando a Israel. Ezequiel também tinha tido uma visão semelhante, quando ele olha e vê a glória de Deus que vinha vindo e vê o ser assentado no trono, a mesma coisa, né? Ele diz assim, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, e em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então, quem são esses 24 anciãos que estão em volta do trono que ele vê? E veja,
quando nós vemos essa linguagem simbólica, tem que entender o negócio. Quando Deus manda construir um tabernáculo em Israel, aquilo era sombra. O apóstolo Paulo fala que era uma sombra das coisas celestes, ok? Tanto a arca, tudo aquilo que havia lá era uma sombra das coisas, das realidades celestes. Você veja que Deus manda construir uma arca, e na arca da aliança, 2 querubins, ok? E Deus se manifestava para Israel na arca e no templo. Mas aí há para quem lê a Bíblia, né? Como se diz, quem lê sem entender, e quem somente lê passando por cima, sem saber ler o que está escrito, vai entender o seguinte: Deus se manifesta ali no templo. Deus fala, vocês vão construir o templo e ali eu vou me manifestar. Primeiro faz a tenda, depois Salomão constrói o templo. Só que depois que Salomão constrói o templo, do jeito que Davi tinha desenhado, tudo, do jeitinho que estava lá, Salomão entra no templo e diz assim: Senhor, os céus dos céus não podem te conter, quanto mais esse templo que eu fiz para a sua morada. Mas Deus tinha dito que ele habitaria ali para Israel. Assim como João olha e vê um trono no céu. Mas Deus diz, Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. Como é que ele pode ver ele no trono? Né? Então, esse tipo de coisas são coisas que nós olhamos e pensamos. Para as pessoas há uma contradição, para as pessoas que não sabem ler há uma contradição. Acontece o seguinte: Deus fala para Israel, claro que Deus não cabe no trono, porque os céus dos céus não podem conter. E a definição de Deus é o seguinte: Deus é aquele que contém todas as coisas e por nada é contido. Ou seja, ele tem todas as coisas dentro dele, mas nada pode abraçar ele, porque ele tem todas as coisas dentro dele, ok? Lembrando algo que nós falamos antes, ele diz o seguinte: é Deus, quando Paulo vai em Atenas, que ele fala para os atenienses, ó, esse é o altar ao Deus conhecido, é isso que eu prego. E vai falando e fala assim, ó, ele fala assim, cita, nele vivemos, nos movemos e somos. Ou seja, nós estamos dentro de Deus, não fora, porque fora de Deus não há existência. Tudo que existe tem que estar dentro de Deus, não fora de Deus. Fora de Deus não tem existência. Por isso que quando Deus chega para Moisés fala, quando eu for para o Egito, no nome de que Deus eu vou? Deus fala, vai no nome do eu sou. Então, quando você diz, isto é uma flor, para ser tem que estar dentro de Deus. Deus não tem forma. Né? Tem que estar dentro de Deus. Então, o universo inteiro está dentro de Deus. Né? Como eu digo, o universo inteiro é como se fosse um peixinho e Deus o oceano. Né? Para existir alguma coisa tem que estar dentro de Deus. Então, como João vê o trono, como é que nós vamos ver a Deus? Por isso que Jesus fala, ninguém nunca, jamais viu a Deus. Nunca. Nós não podemos vê-lo. Tanto pelo tamanho, que ninguém consegue ver, como pela sua magnitude, ninguém consegue ver Deus, a não ser em Cristo. Por isso Jesus fala, quem me vê a mim, vê ao Pai. Para nós vermos a Deus, tem que ver o Cristo. Porque o Deus, na sua glória, na sua plenitude, nunca ninguém viu. Mas só o Cristo, só Jesus, que é o Filho de Deus. Então, quando Deus fala, eu habitarei no templo, é o lugar da manifestação de Deus. É o modo como ele se manifesta para se mostrar para nós, pequeninos, para nós termos uma ideia. Temos um lugar, para ter uma direção, dizer, pô, aqui é Deus. Né? Então, quando João olha e vê o trono, é a misericórdia de Deus se mostrando para nós, de uma maneira que nós possamos compreender. Porque para ver ele do jeito que ele é, ninguém compreende, porque nós somos criatura. E ele é o Criador. Então, Deus sendo o Criador, nós criaturas nunca vamos conseguir compreender ele, mesmo quando estivermos com ele, porque ele nos criou. Então, a grandeza e a magnitude de Deus é tão grande, que a nós nunca vamos conhecê-lo como ele é inteiramente. Porque ele é o Criador. Somos só a criatura. Né? É como você criar uma coisa e aquela coisa te conhecer perfeitamente do jeito que isso é impossível. Né? Então, quando João fala que ele viu um trono, é a manifestação de Deus para que nós possamos saber, possamos ter um contato de homem para Deus. Né? Com a nossa pequeneza humana, podemos ter o sinal, Deus está falando comigo. Ele se faz homem por amor a nós. Ele se mostra dessa maneira por amor a nós, senão nós nunca iríamos compreender. Por isso que o próprio Calvino fala, se Deus não se revela ao homem, o homem não consegue nunca chegar a Deus.
Então ele tem que se revelar na sua grandeza, ele tem que se revelar desta maneira para o homem poder conhecê-lo. Então por isso que João olha e vê. Ezequiel também viu, Isaías, os profetas tiveram uma visão, eles falam assim, uma visão da glória de Deus. Eles tomam cuidado de dizer, da glória de Deus que eu vi. Né? Porque eles dizem, eu vi Deus. Se você vê Deus, você está morto, né? Então diz assim, eu vi um trono, há também 24 tronos e 24 anciãos em volta. Quem são esses 24 anciãos que estão em volta do trono de Deus? Né? Então, aqueles que interpretam, às vezes, principalmente o livro de Apocalipse, inteiramente simbólico, eles vão dizer que é a igreja do Antigo Testamento, 12, e a igreja do Novo Testamento, 12 apóstolos, 12 tribos e 12 apóstolos. Mas se assim fosse, se fosse uma interpretação simbólica, o que aconteceria? O próprio livro do Apocalipse iria nos revelar mais adiante quem são esses 24 anciãos. Okay? Coisa que não revela. Então eu falo, eu vi os 24 anciãos sentados no trono que tinham coroas de ouro na cabeça, estavam vestidos de brancos. São seres angelicais, são anjos criados já anciãos, não envelheceram, já foram criados dessa maneira. Né? E estão em volta do trono de Deus. Né? Depois nós vamos ver lá na frente o que eles fazem, o que esses anciãos fazem, como eles... A questão dos 24, né, eu já ouvi, já estudos, que seria no caso as 24 horas, cada um uma coisa... Lá na frente nós vamos ver, quando eles estão em volta do trono, e tem taça e harpa na mão e tal, e as orações dos santos vão até a taça deles, né? Porque no céu não existe hora, no céu... Mas para nós... você veja que esses anciãos se referem, que as nossas orações vão para onde? Para a taça deles. Né? Então se refere a horas do dia. Né? Então não tem um texto que deixa claro a pessoa dos anciãos. Não. Simplesmente João olha... Você tem que dizer que é os anciãos. Agora, que tipo de ancião você não pode identificar porque não tem um respaldo bíblico. Não. São seres angelicais, né, que estão ali. Espíritos, né? Não adianta se a gente for inventar que é isso, que é igreja, o que é... Não tem. Ele diz, eu vi os anjos, eu vi os anciãos lá, em volta do trono. São anciãos em volta do trono. Só isso e mais nada. Né? São seres angelicais criados daquela maneira. Porque, quando você tem aula de angelologia, que fala sobre os anjos, né? Você vai ver várias espécies de seres angelicais de maneira diferente. Você vai ver anjos, você vai ver serafins, querubins, arcanjos, né? São hierarquias de anjos diferentes, cada um com um papel diferente, cada um fazendo algo diferente, né? Anjo Gabriel, anjo Miguel, cada um com uma função. Cada um com uma função. Porque quando a gente fala ancião, para nós, no caso do português, a gente pensa numa pessoa velha, né? No caso, uma pessoa mais velha. Mas não é o caso, porque, por exemplo, elder, o que é um elder? Né? Usando o termo em inglês, no caso, né? Seria tipo um obreiro, se por alguém, né? Então, no caso, trazendo para a língua, no caso português, fala assim, como se fosse ancião, já pensando numa pessoa velhinha e tal, assim, e não é o caso. Não, o caso aqui seria, com certeza, mais maduro do que os outros anjos, mas foram criados dessa maneira. Até a igreja cristã, ele se refere aos pastores como anciões, né? São de idade, né? Então, quando ele vê, ele olha e vê eles em volta do trono. 24, em volta do trono. Estão ali. Então, quando a Bíblia não te dá um respaldo para dizer que tem uma interpretação simbólica, você tem que interpretar da seguinte maneira. Ele está falando literalmente. Ele está falando simbolicamente. Né? Então, você imagina, João está lá, ele olha, ele vê o céu, uma porta aberta, e a voz que falava com ele fala assim, sobe para cá. Ele sobe e de repente ele vê o trono. E assentado no trono, um ser dessa semelhança, né? Semelhante ao jaspe, ao sardônio e tal, um arco-íris em volta e 24 anciãos em volta. Ele olha, ele fala assim, no versículo 5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Ele não coloca no passado, saíam, porque ele estava no tempo eterno. Quando você levar no tempo eterno, o tempo eterno está sempre contínuo, ok? Então ele diz, saem trovões, saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo. Aí você vê, o que são essas 7 tochas de fogo? O próprio livro explica embaixo. Que são os 7 Espíritos de Deus. Ok? Que nós lemos lá em Isaías, lembra?
Isaías capítulo 11, onde está falando do Espírito Santo. Ok? Mas aí a questão é que Deus não tem mais de um Espírito. Exato. É um Espírito só. Então, quando fala de 7, está falando dos atributos. Dos seus atributos, como ele age. Atributo não, tem a outra palavra, aquela da perfeição. Uhum. Porque 7 é o número de perfeição. Né? Aí ele fala assim, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento e tal. Todos esses são atributos do Espírito Santo na sua perfeição. 11, 2. E não 7 espíritos. Não 7 espíritos diferentes. Porque Deus só é um espírito, só. Deus é Espírito, Deus é uma trindade, né? Deus é um em 3 pessoas. Se colocar 7, daria 10. Espírito, aí já não é o dele. Pode ler? Por favor, Isaías capítulo 11, versículo 2. E repousará sobre ele, né? Uhum. No caso, sobre ele quem? O Cristo, né? O Cristo, né? O Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento. Atributos. Isso aí, no caso, é atributo. E o temor do Senhor. Então, no caso, né? Então você vê que são 7 atributos em um só Espírito. Um só Espírito com esses 7 É igual atributos. o fruto do Espírito com vários atributos. Exato, né? exato. O fruto do Espírito é, né? Esse. E é um Agora, fruto só. É um fruto só. Só um parênteses aí, pastor Frito. A questão que a gente está sempre tocando nesse assunto é que ninguém nunca viu Deus Uhum. face a face. Só que lá no Pentateuco tem umas passagens que falam onde Moisés vê Deus face a face. Como é que seria a explicação dessas palavras, então, no original, para explicar essa questão do face a face? Porque isso faz menção tanto na questão do tabernáculo, como ele quando subia no monte para falar e receber as ordenanças de Deus. Né? Só essa expressão. Vamos dizer, olha aí o modo de expressão que se faz. Quando Jesus diz assim, ninguém nunca viu Deus. Pô, thank you. Ninguém nunca viu a Deus. E aí lá no Antigo Testamento fala assim, Moisés falava com Deus face a face. Mas será que Jesus estava enganado quando ele disse que ninguém nunca viu Deus? Então, quando dizia que Moisés falava com Deus face a face, estava dizendo que Moisés falava com a manifestação de Deus, com o modo como Deus se manifestava. Porque Deus fala assim, se eu tiver algum profeta, eu vou falar com ele por intermédio de sonhos, ou vou falar com ele de outra maneira. Com Moisés, não. Com Moisés eu desço para falar com ele na nuvem. Na sarça. Na sarça. Entendeu? Então Deus se manifestava e falava direto com Moisés, não em sonhos, ou não em revelações. Ele falava direto, manifestando-se de alguma maneira. Né? Então é a manifestação de Deus. Eu falava com Moisés. Agora, ver a Deus, impossível. Né? Assim como Isaías, né, quando ele vê a glória de Deus, ele fala assim, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor, eu vou morrer. É que todo mundo, no Antigo Testamento, você pode ver, cada pessoa que via o anjo do Senhor, quando Deus se manifestava em forma de anjo, quando Deus se manifestava, ele fala assim, ai de mim, vou morrer porque eu vi o Senhor. Né? Mas ele via só uma manifestação de Deus. Abraão, que teve, né, no caso... Exato, Abraão que teve o contato com Deus, que Deus falou com ele de várias maneiras e tal. E os 3 anjos, né, falou com um deles, né, falou com eles, deu comida para eles, ficou um, né, ali. Então, o que acontece? E da maneira como Deus se manifestava no Antigo Testamento, na nuvem e tal, Santo Agostinho fala isso. Em forma de anjo. Em forma de anjo. Que era o próprio Deus. Que era o próprio Deus. Santo Agostinho fala isso. Em todas essas... Tem um vídeo meu que está escrito, ninguém nunca jamais viu Deus. Em todas essas manifestações, era o Cristo. Né? Porque se o homem falar com Deus diretamente, ele morre. Então, o Cristo, que já ia se manifestar conosco, que ia nos ligar de volta a Deus, ele vinha em misericórdia se manifestando de maneira diferente em cada pessoa, né? Ou em cada pessoa, de cada maneira, para cada pessoa, para que a pessoa não morresse. Então, o próprio Cristo, que é o Filho de Deus, Deus de Deus, luz de luz. É o mediador mesmo. O mediador, desde o Antigo... Então, coisa, com quem Adão falava, se ninguém nunca viu Deus? Paulo também, né? Paulo, né? Com quem Adão falava, se ninguém nunca viu Deus? Ele disse que Deus vinha e falava com Adão no jardim. Tinha que ser com Cristo. Os meninos na fornalha, né? O 4º homem da fornalha. Todas essas manifestações já eram do Cristo. Desde Adão. Né? Porque Adão não podia ver Deus. Então, quando Jesus fala, ninguém nunca jamais viu Deus. Em sua completa. Quem, na misericórdia de Deus, por isso que fala que o Cordeiro, isso para entrar na nossa mente é difícil, né?
O cordeiro foi morto antes da criação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, o cordeiro, que é Cristo, já tinha sido morto. Por quê? Porque já havia o plano de salvação e esse cordeiro, que é misericordioso, tinha que vir falar com os homens. Que ele fala antes da fundação, Antes da quer dizer, fundação, criado já existe, já estava, né, na mente de Deus, só faltava inaugurar. Faltava inaugurar. Inaugurou, fundou. Já existia. É igual planta de casa. É, Mesma tá ali a coisa. planta. Só falta fazer, né? Então, o cordeiro já tinha sido morto. Então, quando Adão fala com Deus, com o que ele está falando? Manifestação. Com Cristo. Ou com Cristo. É, com Cristo se manifestando de alguma maneira. Cristo se manifestando na nuvem. Você vê que Paulo fala assim, andaram no deserto e Deus deu água da pedra. E ele fala assim, a pedra era quem? A pedra era Cristo. Né? Então ele vai falando de várias maneiras que Cristo se manifesta no Antigo Por Testamento. isso Então, que Moisés foi repreendido, porque ele feriu a Feriu a rocha rocha. que era e a prova- rocha era Cristo. Então você vê as Não maneiras... vigiou, né? Você vê a maneira como Cristo vai se manifestando. Então, por isso que Jesus fala, por isso que o apóstolo Paulo fala assim, né? Que não há outro nome ao qual nós podemos chegar a Deus e só há um mediador. Só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo. E Jesus fala, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém consegue chegar a Deus se não for por Cristo. Então, essas manifestações todas é o Cristo. Por isso que o Martinho Lutero dizia, se nós lemos todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia tem que ser cristocêntrica, tem que ver o Cristo ali. Né? Ele é a maneira de nós lermos a Bíblia. Ok? Está mais ou menos claro isso aí? Não, claro isso. Ok? Versículo 6. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Eu começo a imaginar esse ser vivente Fica aqui. parecendo uma coisa estranha. Né? Olhos de ver, né? Na minha tá animal. São Animais. seres Animais. criados por Deus. A minha tá animais. Animais, né? No grego, colocado animais também, para não colocar bestas, né? Ou tipo de animais, né? E coloca-se assim, e fala-se assim. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo semelhante ao novilho. O terceiro tem rosto de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. É o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Então, quando João tem a visão do trono de Deus, das coisas que estão acontecendo no céu, ele vê o trono, 24 anciãos e 4 seres viventes, cada um com a sua forma de animais, em volta do trono. Há explicações de várias maneiras para o significado desses 4 animais. O Orígenes dá uma explicação de que cada um desses representa o Cristo. O leão como o rei, o boi como o servo, e assim. Mas isso não está explicado em nenhuma parte da Bíblia, nos dá nos dá motivo para dizer tal coisa. Então, são seres viventes que são dessa maneira. Deus os criou dessa maneira. Então, você olha e você vê. Imagina um ser desse, com as asas cheias de olho, né, semelhante ao leão. É uma coisa atemorizante. É por isso que João vai cair quase como morto lá, né? Isso não dá um significado diferente, não é isso mesmo? É isso mesmo. Né? Você vê que quando ele diz as 7 tochas, ele dá o significado. Aqui ele não dá. Ele só fala que são os 4 seres viventes que ele viu em volta do trono. Seres que Deus criou. Você vê como Deus cria. Porque aqui na Terra há vários tipos de criaturas. Há o homem, que é a coroa da criação. Né? Há animais, há pássaros, peixes. No céu há anjos. E há tipos de anjos diferentes um do outro. Uns em forma de anciãos, outros em forma de animais, outros em forma de homens. Né? Que a gente nunca sabe.
E João está vendo tudo isso lá no céu. Quando ele é levado ao céu, ele vê tudo isso. Nós também veremos, né? Esse tipo de coisa. Então eu fico imaginando, quando nós estamos orando, estamos em contato com todas essas criaturas, que estamos diante do trono de Deus, no nosso momento de oração, né? Estamos em contato com as miríades de anjos, como diz lá em Hebreus, né? Nos aproximamos não mais daquele monte que fumegava e tal, mas da cidade santa, da Jerusalém celeste, das miríades de anjos, da igreja santa, dos espíritos aperfeiçoados, quem já morreu está com Cristo. Agora que nós estamos orando, estamos todos juntos, com os anjos, com os arcanjos, com tudo. Então, o nosso momento de oração é um momento muito especial, porque estamos em outra realidade. Estamos na realidade celeste, né? Por isso que é um momento muito especial e de muito respeito, né? E você vê que esses seres viventes, o que eles fazem diante de Deus? São quase como seres robotizados, né? Porque eles dizem dia e noite proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Né? Por isso que na liturgia, as igrejas que seguem a liturgia, a liturgia antiga da igreja, na liturgia tem que haver esse tipo de proclamação, porque faz parte do louvor celeste e do louvor terrestre. Então tem a hora da liturgia que se canta o santo, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor, ou que se diz Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Por que se fala hosana nas alturas? Porque na liturgia também antiga, o louvor tem que ter pelo menos 3 línguas. Porque na cruz de Cristo estava escrito em 3 línguas, em latim, no grego e no hebraico. Né? Então tem que se ter, então hosana, que é no hebraico, né? Tem que se ter no latim e tem que se ter também no grego. Né? Então são palavras que se colocam no meio que as pessoas às vezes não entendem o que está se dizendo, mas faz parte da liturgia, porque é uma liturgia criada em cima. Como é que se cria uma liturgia? Em cima do louvor. Que louvor? O louvor que está na Bíblia. E como é que é o louvor? Principalmente do Novo Testamento, porque nós muitas vezes nos voltamos ao louvor de Israel, que era o louvor no templo. A igreja primitiva entendeu que o louvor agora é o louvor não mais no templo terrestre, mas no templo celeste. Então eles pegaram essas partes do Apocalipse, essas partes que está aqui, para dirigir o louvor a Deus, da mesma maneira que esses querubins, podem ser querubins, né, esses seres, essas criaturas cantam. Então a igreja canta diante de Deus junto com elas. Então se eles estão dizendo Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, e nós dizemos isso junto, no culto, nós estamos dizendo junto com elas ao mesmo tempo, porque eles dia e noite falam a mesma coisa sem cessar. A cada momento que nós dizemos isso no culto, nós dizemos junto com eles e louvamos a Deus junto com eles. Quando fala em Romanos a profundidade da riqueza, né, que ele está naquele tipo de louvor ali, é uma coisa, né? É uma profundidade ali da riqueza e tal. Então, o momento de louvor, o momento que nós estamos louvando a Deus, é um momento muito sério. Porque nós estamos com todo esse pessoal junto, né? Estamos diante de Deus, cantando para Ele, junto com os querubins. Paulo fala da ordem no culto, fala assim, irmãos, né? Irmãs e irmãos, ajam assim, 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 por causa dos anjos, que estão no meio de vocês, quando vocês estão cultuando a Deus. Estão mesmo, e é de verdade, não é brincadeira, né? Então, é um momento muito sério, né? Às vezes, a gente pensa para falar, né? Mas às vezes a gente volta à liturgia antiga e a gente acha muito pesada e um pouco maçante, um pouco tal. Então a gente fala, vamos liberar um pouco mais, mas às vezes vai ao outro extremo e se esquece do que está fazendo, né? Espera aí, gente, nós estamos diante de Deus aqui agora, não é? Então há que se ter uma reverência profunda, porque esses aqui são criaturas que estão diante do trono de Deus. Olha o jeito que eles agem, dia e noite repetindo, Santo, 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 né? Você veja que Santo, Santo, Santo não é em vão. Santo ao Pai, Santo ao Filho e Santo ao Espírito Santo. 3. São 3 vezes. Versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos
prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém. Então você vê, quando os seres viventes dão glória a Deus e ações de graças, o que os anciãos fazem? Eles dão glória ao Deus e ação de graça. Os anciãos, quando eles fazem isso, prostram-se. Por isso que na liturgia tem o momento de se ajoelhar. Na hora da adoração, as pessoas se ajoelham, né? Se ajoelham e prostram-se diante de Deus, daquele que está sentado, e adoram pelos séculos, depositando as suas coroas diante do trono, proclamando. Quer dizer, eles tiram a coroa, depositam diante de Deus e dizem: Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber glória e honra e poder por todas as coisas que tu criaste, e por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então dão a honra, a glória e dão todo o louvor, e reconhecem que Deus é o Criador e por causa dele todas as coisas vieram a existir. Então eles põem a sua coroa, né, dizendo: toda a honra e toda a glória pertence a Deus. E quando você tira a sua coroa, você diz: eu não tenho nada mais, no caso. Não, né? Tudo o que eu tenho dele mais precioso para alguém que teria uma coroa, seja lá qual for. Uma coroa de honra, né? É uma honra. Então, você tira da sua honra. A honra toda é de Deus, não mais tua. Então é por isso que o momento de prostrar-se, tudo isso faz parte do culto cristão. Tudo sempre faz parte do culto cristão, esse tipo de adoração. Ok? Capítulo 5. Olha só, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então, um livro não é um livro igual o nosso aqui. É um rolo, ok? O livro naquela época é um rolo, não é um livro assim. Enrolado, um rolo, selado, escrito por fora e por dentro, ou seja, ele se enrola assim, escrito por fora e por dentro, selado com 7 selos, ou seja, com 7 selos colados. Sabe que o rei colocava o selo, né? Pois eu ganhei um cartão de uma família que eu trabalho, que veio com o selo deles de cera, selado, né? E eu olhei e falei: ué, né? Tem famílias que fazem, famílias de nome, né? Então, selado ali, os 7 selos, ele viu esse rolo, esse livro selado. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, esse livro que estava lá, né, que João viu selado, e viu um anjo forte gritando: Quem é digno de abrir esse livro? João fala que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era digno nem de abrir e nem de olhar para o livro. E o que acontece? João fala assim: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, lembra os 24? Um dos anciãos, você vê que o contato do ancião é com bem da terra. Um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então a raiz de Davi, o leão de Judá, é Cristo. Então ele venceu para abrir o livro. Eu falo: não chora, João. Eu fico imaginando João nessa situação. Rapaz, eu vi um negócio, eu fico imaginando João no céu vendo tudo isso. E ele chorando, e um ancião vem para ele e fala, um dos anciãos vem e fala: não chores. A raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, venceu e ele vai abrir o livro e os seus selos. Versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Então veja,
Aqui é a representação de Cristo. No meio do trono, dos 24 anciãos, os 4 seres viventes, o trono, lembra que Jesus falou assim, aquele que venceu darei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu me assentei no trono com o meu Pai. Então, era um cordeiro que estava de pé, como que tinha sido morto. Por que estava de pé? Porque ele ressuscitou e está vivo. Por isso que ele estava de pé. Ok? Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. 7 olhos, ok? Que é outra simbologia do Espírito Santo. E o chifre é simbolismo de poder. Então, Cristo agora, ele veio para reinar. É um símbolo de poder. Você pode ver que sempre no Antigo Testamento, até numa das profecias, coloca 2 chifres de ferro lá, o profeta, e diz, com esses chifres ele destruirá os seus inimigos. É um símbolo de poder. Então, é de poder do Espírito Santo. Era o Cristo, que tem 7 chifres e 7 olhos, né? Versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, né? E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. São as nossas orações. Então, olha só, quando Jesus vai e toma o livro que estava selado da mão de Deus, né, daquele que estava sentado no trono, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante de quem? Do Cordeiro. Eles estavam prostrados diante do trono onde Deus estava sentado. Quando Cristo toma o livro, eles todos se prostram diante de quem? De Cristo. Por quê? Porque Cristo é Deus, assim como o Pai é Deus. Ele é Deus e Deus e luz de luz. Então, os arianos ou os testemunhos de Jeová que dizem que Cristo não é Deus, ele é só o Filho de Deus, como é que eles vão explicar essa passagem? Que eles estão adorando o Cordeiro, e a adoração somente a Deus. Ou seja, eles reconhecem o Cristo, o Cordeiro, como eles reconhecem o Deus Pai como Deus, e o Espírito Santo também. Ok? E então, diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, quando nós oramos, veja que Paulo fala que o Antigo Testamento, as coisas do Antigo Testamento eram uma sombra das coisas celestes, não é? Por que o sacerdote tinha o incenso? Quando ele queimava o incenso, ia diante da arca, onde Deus se manifestava, levantava o incenso, ok? E isso simbolizava o quê? As nossas orações, quando nós oramos, sobem para o céu como um incenso. E vão para onde? Para a taça desses anciãos, que estão diante do Cordeiro de Cristo, adorando Ele. Então, a cada momento que nós estamos